Temos um
para isso. Desde o primeiro dia que houve a inauguração do reino de Deus aqui na terra. Terra significa corações do homem que foi formado fora da terra. Todos que recebem a sua palavra, ele está motivado de agradecer a Deus. Quem sabe o dia que o reino de Deus foi inaugurado, a época, melhor dizer, que foi inaugurado o reino de Deus aqui na terra, nos corações, lógico. Aí o Espírito de Deus veio para fazer morada em cada salvo. Ele veio uma vez, e os perseverantes são beneficiados. Quem sabe? Não sabe quando aconteceu? Aconteceu no dia de Pentecostes. O reino de Deus fez morada em todos que aceitam a sua boa palavra. Nos graduou. Daí para cá, eu estou falando isso, daí para cá, então, os beneficiados vivem motivados de agradecer. Por quê? O Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele não atuava igual agora. Quem sabe? É importante que saibamos, devido à obra de Cristo tem sido realizada aqui na terra. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, pousava sobre profetas e os reis, sacerdotes, mas saía novamente. Não ficava permanente. Já descobriram isso? Devido ao que todo o trabalhar de Deus lhe é centrado na obra redentora ou consumada do Filho dele, Cristo. Então, enquanto Jesus não viesse, realizasse sua obra e ressuscitasse, segundo as Escrituras, ficou aqui na terra 40 dias, segundo as Escrituras, fazendo convite ao povo para ir para Jerusalém, segundo as Escrituras. E logo após ele subiu, foi constituído na sua glória. 10 dias depois, o que aconteceu? Veio o reino de Deus para cada coração para fazer morada. Tanto é que daí para cá, os que estão compreendendo a palavra melhor, eles só fazem menção de Deus em atos de adoração. É lindo, estão compreendendo? Os que compreendem melhor a palavra, eles só fazem menção no nome de Deus. No momento de orar, as primeiras frases que eles usam é agradecer pela salvação, pela estadia do Espírito Santo constantemente. Já descobriram isso? Só tem uma única maneira de Deus receber a oração, é humilde. Quando reconhecemos que tudo Deus fez primeiro, então aí que entra o processo de adoração. Adoração em espírito é vertical. Então a adoração dele é vertical, direto. Em espírito, completa a frase. Mas para falar em verdade é preciso que gesticule a mão, para que ao servir a Deus não fique em meio verdade, aceitas
estão crescendo muito. E todas elas creem em Deus. Mas só em espírito, em verdade, não. Porque quando a pessoa não atua ao ato de servir a Deus, considerando seu irmão sem fronteira de ministério, está negando a verdade. Então fica meia verdade. A meia verdade é tudo negativo. Então, quando a mulher samaritana perguntou a Cristo, nesse monte, eles adoraram. Agora eu estou em contato contigo. Mas o estrangeiro, no caso daquela mulher, teria que ir até Jerusalém, oferecer o sacrifício, chegava lá, tinha que entrar na porta dos estrangeiros, tinha que entrar nas portas de Jerusalém. Aí o que o Senhor disse para ela? Adore aqui mesmo. E adore aqui mesmo. E eu recebo a adoração. Você me adore e não cria ou promove preconceito. Em espírito, vira as mãos. Primeiro, em espírito é vertical. É essa doutrina bíblica que jamais poderá ser descartada. Nenhuma doutrina da Bíblia. Em espírito e em aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso profissional. Compreendeu por que tem que haver o vertical vem do céu e o horizontal que é a família de Deus que está na terra. Glória a Deus! Lindo a palavra de Deus. Já nós vamos orar, vamos dar prosseguimento nesse tempo tão rico da palavra de Deus, mas eu quero perguntar se o grupo vai louvar. As irmãs se vão louvar, se preparam para louvar a Deus. Não vai hoje? Então vamos fazer a oração. A minha esposa quer dar participação e já vamos direto na palavra. Então vamos orar a Deus, agradecendo pela salvação e pedindo a Ele também, como as Escrituras nos mandam pedir. Cristo nos ensina a orar, inspirando os apóstolos e Ele dando exemplo que devemos pedir a Deus na oração sabedoria. Isso. A sabedoria, segundo a palavra, é o testemunho que o crente é participante do Espírito Santo e é sábio. Porque todo crente sábio é manso. Então, aquele descontrole de temperamento, dois temperamentos, existem pessoas que têm 3 temperamentos predominantes, outros têm um predominante, outros 3, 2. Agora, quando vem o Espírito Santo, ele controla os nossos temperamentos. E a pessoa só pode testemunhar de sabedoria e ela, na verdade, parecer com Cristo em temperamento. Temperamento de mão, que é o chamado de fleumático. Temperamento de Cristo, temperamento de Moisés, era muito diferente do temperamento de Sansão. Sansão era um homem de temperamento colérico. Depois, naquelas oportunidades, ao contrário, ele vingava. E caiu numa situação grave. Foi salvo, mas a obra queimou. Então é bom que nós aprendamos bem a boa palavra e a saúde constante. Tiago diz assim, quem não tem sabedoria, peça a Deus. E ele é liberal em dá-lo. Ele tem prazer em dar sabedoria aos que possuem.
O Provérbios fala disso, capítulo 8, verso 17. Diz assim: eu amo os que me amam. E os que me amam. E o que mais? Os que me buscam. E os que me buscam. Algumas traduções falam de madrugada, mas a palavra madrugada se refere a tempo oportuno. Pode ser de madrugada, pode ser durante o dia, qualquer momento. Aí você busca a Deus em quê? Em que? Espírito é verdade. Espírito é verdade. Em sabedoria, porque é aí que gera o Espírito em verdade. Vem pela sabedoria. E os salvos, eles precisam dar testemunho de Cristo como o Espírito de Deus manda. Hoje você vai comentar com alguém, é o que nós temos comentado. Você tem 3 ministérios pessoal, seja ministério de Deus, homem ou mulher. A pessoa ela não dá crédito, porque não teve aprendizado. Quer dizer que uma boa parte que a palavra traz para nos beneficiar é desprezar, é menosprezar. Mas por quê? Porque não tiver, dá para observar, não estou falando aqui, mas estou falando no sentido geral. O trabalho não teve esta incumbência de ensinar doutrina. E o perigo é trocar doutrina por costumes por doutrina. Invalida totalmente a palavra de Deus. Estão compreendendo? Amém. Um costume pode ser mudado. A doutrina é eterna. Ou não? Verdade. Estou hoje aqui pregando usando gravata, mas posso mudar o costume de não usar gravata. Que não é doutrina, mas é apenas uma cultura, um costume. Eu estou pregando usando paletó, mas eu posso talvez até pregar se usar paletó e gravata. E a doutrina é a mesma, porque costume não se substitui por doutrina. Estão compreendendo? E para muitos é um absurdo, mas para a libertação do Espírito Santo, o que influi é a virtude, é a palavra de Deus. Está compreendendo? No tempo de Moisés não usava paletó e nem gravata. Usava? Hã? Usava ou não? E nem calça. Não usava calça, nem para homem, nem para mulher. Não usava paletó. E usava somente um tipo de roupas para os homens e as mulheres. O feitio era igual. A diferença é que esse do homem tinha uma faixa que diferenciava só a cor, ou seja, a parte do homem que eu vestia. A mulher colocava enfeite, o homem colocava enfeite. E a mulher não. Mas só que aquela vestimenta era por lei. E lei não tinha virtude, tinha? A lei tinha virtude? Não vê que Paulo escreveu em 6 de 2 Coríntios que a lei mata? Porque depois que Israel trocou a fé pelas obras, Deus tirou a virtude. Ficou só a lei. E aí aonde Israel sofreu muito, está sofrendo. Por isso que precisamos ter uma visão bem ampla dentro da palavra, para não nos confundir uma coisa com a outra. Vamos já orar a Deus. Sabia que era assim, não? Não? Imagina Jesus chegar aqui na igreja a forma de pessoa com a cultura hebraica ou judaica. Ele é bem recebido? É ou não? Não. As irmãs, que as irmãs viram? Ele é bem recebido ou mal recebido? Ou rejeitado? Se ele chegar aqui na igreja na cultura judaica, quem conhece a cultura judaica? Conhece?
Não. Ele chegava com barba e cabelo comprido. Ele chegava com o traje de Nazireu. E é importante nós ter essas informações todas. O que é Nazireu? Quem sabe? A palavra Nazireu. É. Jesus, profeta Samuel, Sansão, eram nazireus. E Sansão transgrediu. Samuel conservou. Cristo não transgrediu em nada. Ele continuou sendo nazireu. Está em Número capítulo 6. E o nazireu era a pessoa que nascia por promessa. E devido à promessa, ele não podia passar navalha sobre a sua cabeça. E nem também depilar o rosto. Tinha que ter aquele traje de nazireu. Agora, quando o Espírito de Deus veio sobre nós com abundância, a gente compreende tudo isso e dá graça, sim ou não? Aí você vai compreender que está totalmente liberto. Não está mais restrito a uma cultura, a um costume, a um uso. Estão agora libertos sobre a verdadeira doutrina racional. Verdadeira doutrina racional. Está no raciocínio. Aí nós damos graças a Deus porque estamos libertos. Você encontra uma pessoa com uma cultura diferente, você já não é mais um religioso. Agora é um salvo, e a salvação não vem por fora, de fora para dentro. Ela vem de dentro você não vai mais julgar segundo a aparência, mas julgará segundo o caráter. Isso, exatamente. Aí se torna muito bem. Seja irmãos, qualquer ministério, irmão, você não vai julgar pela aparência. Você julga segundo o caráter, que é resultado do Espírito Santo em forma de fruto, e não como somente dom. Mais do que dons, é o fruto que traz o caráter da pessoa. Senhor Deus, Pai poderoso, estamos, Senhor, na glória da Tua palavra. Ela venha, Senhor, cada momento e nos segurar, como tem nos segurado na virtude divina, Senhor, a Tua palavra divina, dando-nos sabedoria cada vez mais. Que a Tua igreja seja iniciada, Senhor Deus de glória, com a Tua graça santa e divina, meu Deus, Senhor de poder e de graça, em Cristo Jesus, Teu amado Filho, louvado e glorificado és o Teu nome para sempre, que a Tua sabedoria, ela vem, Senhor, cada momento a mais, Senhor, nos segurar, venha cada momento a mais, nos redimir, com poder a Tua infinita misericórdia, e seja, Senhor da glória, a Tua obra consagrada a Ti, meu Deus Pai, com a adora, Senhor, do Teu Espírito Santo, com a virtude da Tua graça em Cristo Jesus, Teu amado Filho, nós Te pedimos, Senhor, Te agradecemos por esse processo tão importante. Amém e graças a Deus. Vamos ver a palavra de Deus. No capítulo 31 do livro do profeta Jeremias, versículos 31 ao 34. Graças a Ele, ao Senhor nosso Deus. O livro do profeta Jeremias. E o profeta que se tornou um profeta de lamentação, que passou por muitos processos de perseguição, Jeremias, mas era profeta. E os profetas, eles tinham uma visão tão padronizada que não existia contenda entre eles. Você vê que maravilha?
Que maravilha! Eles tinham uma visão cristocêntrica tão bem conceitualizada, que entre os profetas não havia contendas, não havia demandas. Todos estavam no mesmo regime na visão de Cristo. Você vê que maravilha? E aqui no capítulo 31 do livro do profeta Jeremias, versículo 31 ao 34, irmãos, procura para juntos nós meditarmos nessa palavra, a boa palavra de Deus, que nos traz segurança suficiente para nos beneficiar hoje que eu estou referindo, não é essa noite, é hoje que eu estou referindo a época. Estou falando época, não é hoje, nessa noite que ele volta, nessa noite, receba, nessa noite. A Escritura não atua, ela não atua com uma questão de emoção e você querer ser mais do que o outro, porque você chegou nessa noite, tudo vai suceder, não é assim que a palavra ensina. 34 quanto? 31, o livro do profeta Jeremias. 31. Versículos 31 ao 34. Glória a Deus. Jeremias, os profetas de Deus, pregavam a palavra de uma maneira toda, como já disse, padronizada. Compreenderam? E agora chegou e o papai está e depois esqueceu tudo. Não funciona. Funciona você receber a palavra e guardar a palavra de Deus. Aleluia. Guardar e praticar. Encontraram versículo 31 e 31, o livro do profeta Jeremias até o 34. Glória a Deus. Graças a Ele, ao Senhor nosso Deus. Aqui no versículo 31, diz a palavra de Deus: eis que dias virão, porque dias vêm, diz o Senhor, em que farei você com a casa de Israel e com a casa de Judá. Todos estão acompanhando? A casa de Israel com a casa de Judá. A casa de Judá representa o reino do norte, que houve divisão das tribos. E a casa o reino do sul, melhor dizer, e a casa de Israel, o reino do norte. E eles validaram o conselho, diz aqui a palavra de Deus. Não conformo o conselho que fiz com eles no dia em que os tomei pela mão, para tirarem da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu conselho. Algumas Bíblias dizem a minha aliança, diz aqui a palavra de Deus, a minha aliança, e por eles haver anulado, diz o Senhor da glória. Leu 34, irmão. 33. Isso. Tá bom, aí mais. Oh, glória a Deus, aleluia. Já estamos no livro 31 e 32, então nós vamos para o 33 e o 34. Vamos. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor,
porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me livrarei dos seus pecados. Amém. Pode sentar, hoje oramos. Deus. Deus nunca nos convida para nos colocar um jugo pesado. Quem complica as coisas são as pessoas. Isso aí vê constantemente na Bíblia. A casa de Israel e os de Judá, ou seja, a nação de Israel, ela foi formada debaixo da aliança, da quarta aliança, aliança da fé, que promoveu o jugo leve. O jugo leve. Por que o jugo leve? Porque eles não faziam nada para receber, eles recebiam para fazer. Então Deus ia investindo neles, para começar pelo casal, a idoso Abraão e Sara, como sabemos, e lá no Egito, criou uma nação debaixo da promessa. Promessa é o efeito de reinvestimento. Investimento. Ele fez uma promessa com alguém, você não vai fazer nada em troca, você vai receber investimento e ali testemunhar a palavra. Pode ver que o Evangelho, ele será testemunhado, será pregado em todo o mundo, em testemunho, mas só com um objetivo, não é o testemunho que você fez e Deus deu. Igual muitos às vezes aparecem. É o testemunho que Deus investiu, porque esse período que Israel quebrou o pacto, agora ele é renovado em Cristo, com o mesmo significado que Deus chamou Abraão, de graça, investimento, só investimento. Então eu não faço nada para receber de Deus, ele só investe em mim. Está compreendendo? Para que a minha vanglória não apareça. Eu quero abrir um parênteses, depois eu prosseguir aqui mesmo. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 4, primeiro. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. É o ministério que estamos agora, não é? Ele não é fazer para receber. Aí não foi quando fazer para receber. Supostamente falando, foi quando Israel quebrou a aliança da fé. Aí Deus tirou a virtude e ficou só a letra. E só a letra mata. Romanos capítulo 4, verso 1. A pedagogia da palavra, a palavra que nos libera. Encontrou aí? Isto. Romanos capítulo 4, versículo 1, 2. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que, diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Isso. Olhe bem, quando você diz eu fiz e recebi, você está exaltado. E esse pecado só sairá quando a pessoa aprender a se humilhar. Se humilhar. Primeiro o homem representado na quarta aliança, a quarta aliança porque Deus fez aliança com Éden, depois Deus fez aliança com Adão, aí Adão quebrou a aliança com ele mesmo, com a inocência e com a natureza. Aí, mas Deus chama Noé para achar outra aliança pelo menos de considerar os nomes de Deus através de objetos padrão. Mas lá na Torre de Babel foi quebrada a terceira aliança. E quando houve a quebra da terceira aliança, todos ficaram dispersos. Praticamente todos. Existiu só um homem que perseverou, chamado Eli. E mediante aquele descendente de Sem, quem chamou um homem como exemplo de fazer, de receber para fazer? Abraão. Então Deus chamou Abraão e o primeiro plano que Deus fez com Abraão foi salvar. Acompanhado com todas as bênçãos que Abraão, que um salvo, tem direito. Por isso que o apóstolo Paulo, combatendo contra a tradição judaica na época de lei de obras, eu vou fazer para Deus me dar. Então isso complicou a situação do homem, porque Deus não é Deus de negócio nem de barganha. Agora Abraão foi justificado
justamente por Deus antes das Das obras. exatamente. Abraão ganhou o galardão universal, que é mundial, e o galardão nacional, que é a nação de Israel. Mas de graça. Tudo com investimento. E a nação cresceu ou foi formada debaixo do quê? Da promessa da fé. Promessa da quem tem fé, ele não inventa dogmas religiosos. E tem uns que alimentam essa invenção, diz Deus honrou a sua fé. É impressão, o contrário à palavra. A fé que Deus honra é aquela fé que você recebe de Deus tudo necessário e agora você testemunha não porque recebeu, porque fez, mas porque Deus fez. Ele é o prioritário. Por isso que aqui tem um representante da fé. Se Abraão foi justificado pelas obras, tem no que se gloriar, mas não em Deus. Então ele é um Deus. Seria um Deus. Eu seria um Deus. Uma irmã seria um Deus. Que vocês estão compreendendo? Pois está difícil. O que a doutrina fazia para receber, ela se tornou como uma manipulação terrível. E a pessoa confia muito nisso. Isso dá errado. E mediante essa promessa que Deus recebeu de Abraão, lá no Egito a nação foi formada debaixo desta aliança da fé. Em 41 de Isaías, verso 10, diz a Bíblia que Deus chama Abraão de amigo. Uma comunhão íntima com o Senhor, porque Deus só investigou. Isso é o que Deus faz com todos que são domésticos da fé. E a nação saída do Egito, debaixo do que? Da graça ou da lei? Da graça. É bom nós compreendamos, não é? Quando não compreende, a Bíblia diz que o maligno tira o que foi semeado. Aí ele coloca outra interpretação de verso. Aí, o que aconteceu? Moisés conduziu a nação desde o Egito até o Sinai. Está aí no capítulo 19 de Êxodo. 3 meses de viagem, Israel sendo beneficiado sem fazer sequer um sacrifício. O mar vermelho se abriu, é maravilha, como sabemos. A nuvem os guiava de dia e iluminava durante a noite. Sem Israel fazer sequer um propósito, somente recebendo o investimento de Deus. Porque esta é a personificação da graça de Deus. Pode avaliar quando alguém quer amedrontar a igreja, ele usa o quê? Ele não usa lá os textos do Antigo Testamento? Usa, que eu já vi muito isso de pessoas que ficam naquela inversão de valor. Quando Israel chega ao pé do Monte Sinai, Deus chama Moisés, a nação está reunida ao pé do monte, e Deus fala com Moisés, diga ao povo que eles tragam em memória o que eu fiz aos egípcios por causa deles. E trouxe a mim como asas de ave, quer dizer, o tipo de Cristo, até no pé desse monte. Só que quando chega lá no pé do monte, Deus não oferece o povo no jugo pesado. Deus demonstra o seu sentimento para que o povo prossiga considerando aquilo que Deus tinha feito, tudo de graça. Com presente, só benefício. Isso nos alegra muito nesse tempo de salvação. Enquanto outros compreendem o contrário, ficam tribulados. Tem que cumprir isso, tem que fazer aquilo, senão eu vou quebrar, senão eu vou pecar. E aí a Bíblia já não traz essa época agora. Aí o povo lá no Monte Sinai responderam, no versículo 8, tudo que Deus mandou, vamos fazer. Então eles usaram ele. Não parece tanto assim. Então, com aquela decisão, porque os irmãos sabem que a Bíblia tem versículo que é isolado.
E tem versículo que é versículo chave, versículo alvo. Então eles usaram o versículo qual? Chave. Quando o versículo é isolado, você não pode extrair dali uma pregação. Precisa de conectar aquele versículo isolado com o versículo chave. Já leram o versículo isolado ou não? Ninguém? Tudo é possível ao que crê. É isolado o versículo. Aí você tira o versículo do isolamento e leva para o capítulo 5 de João, verso 14, que diz assim: esta é a confiança que temos nele. Se pedires alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouvirá. Aí leva no contexto do Pai Nosso: seja feita a tua. Então não é tudo que pedir, porque Israel pediu algo para pedir, complicou a situação e até hoje ainda não foi resolvido a maneira que Deus falou com Abraão. Quem está compreendendo? Glória a Deus. Versículo, texto sem contexto gera. Gera o quê? Texto sem contexto. Pretexto, doutrina humana. Exatamente, vira do trono, transforma em doutrina humana. A pessoa distorce, fez, e outro que apoia Deus honra a fé. A fé é objeto? Não. A fé em Cristo. Analisam bem a palavra. E quando estamos referindo, então, Israel usou versículos, Tiago. Aí Deus tinha dito para ele, eu estou lendo para ganhar mais tempo para comentar. Deus falou: se diligentemente ouvides as minhas palavras, ouvir a minha voz, vós sereis para mim uma nação, um povo especial, peculiar, e serei para mim um reino sacerdote. Sabe o que significa essa palavra? Quando Deus disse assim: olha, vós sereis para mim um reino sacerdote, toda a nação de Israel estava ordenada a falar diretamente com Deus, ao trono, porque somente sacerdote falava com Deus lá no passado, diretamente, sem precisar intermediarista. Mas devido à atitude do povo, o que aconteceu? Deus tirou a virtude do povo e deixou o povo aonde? Na letra. Letra sem virtude gera fanatismo, gera grande destruição. Aí foi onde Deus falou com Moisés: então hoje para frente eu irei entregar para eles a lei, uma lei que somente eu posso cumprir. Você pode cumprir uma coisa que só Deus pertence só a Deus? Pode? Não. Podemos? Mas foi assim isso que aconteceu com Israel. E por fim aí entrou, os irmãos vai ler a Bíblia, no Antigo Testamento, é um livro violento. Fulano lá com fulano para entrar ao trono, e outro entregou o outro para ser apedrejado. Tinha que ser apedrejado devido à atitude errada. Só que essa atitude errada é quebra da aliança abraâmica. Quebrou a aliança com a promessa de Deus em Abraão, e olha o ministério do investimento. Agora foi invertido. Em vez de Deus requerer do povo obediência e crer naquilo que ele estava dando, não, agora Deus requereu do povo fazer para receber. Só que de uma maneira que o povo não conseguia fazer, porque as regras eram muitas. Só que Adão já tinha quebrado a aliança, agora Israel tinha quebrado a quarta aliança. E qual é o nosso escape? É que o plano de Deus não, olhe para cá. É a maneira de você compreender a palavra e enriquecer mesmo. Quando o homem quebra a aliança, o ser humano quebra a aliança, Deus não quebra o seu plano. Está compreendendo? E todo o plano de Deus, que é referente ao cérebro dele, ele faz com que o cérebro dele saiba.
Agora, Jeremias profetizando que a aliança ela seria renovada. Não conforme a aliança que fez com os pais do passado, que eles invalidaram o conserto. Aonde? Já foi citado no capítulo 19 de Êxodo, versículo principalmente 8. Eles invalidaram a aliança que fez com quem? Com Abraão. Por isso que nós fomos lá no capítulo 4 de Romanos, que Abraão foi beneficiado por Deus sem ter algo algum de vanglória. Eu fiz e Deus me deu. Não. É fé. É a fé que primeiramente Deus salva. E quando Deus salva é o pacote completo. Você não precisa fazer nada a não ser adorar a Ele e agradecer a Ele. O resto que você faz não é para receber, é para Deus. Deus que investe para galardão e não para salvação. Vocês estão compreendendo? E na sequência, no capítulo 13, é que a hora é bastante corrida, no capítulo 10 de 1 Reis, 10, 11, a nação de Israel estava regida por um rei, o único rei, que era o homem da sétima aliança, o homem segundo o coração de Deus, Davi. Depois que Davi morreu, o reino passou para quem? Salomão. Para? Salomão. Isso, um reino nacional. Depois que Salomão morreu, o reino passou para quem? Para? Acho que é Filho de Salomão, outro jugo pesado. Salomão também colocou muito jugo pesado, houve impostos muito altos. Explorou muito, apesar que foi um homem sábio, mas não aproveitou tanto a sua sabedoria. E no tempo de Roboão, filho de Salomão, aí entrou o jugo super pesado. E eles foram a Roboão e pediu que aliviasse o jugo. Um jugo quer dizer um imposto muito alto, regimento muito fora do contexto da misericórdia. Por fim, Roboão foi consultar quem? Primeiro os anciãos. Mas depois que os anciãos deram conselho, não, faça com o povo um jugo. Jugo quer dizer uma posição que o povo possa servir a Deus com alegria, e não com desgosto e medo, que seja jugo pesado. Não por meio de ameaças, não por meio de exploração da fé, apesar que estavam na lei, mas não explorasse o povo, pelo menos no tempo na época somente das obras. Aí Roboão foi ter conselho com os anciãos, e os anciãos disseram: não, alivia o jugo do povo, o imposto está muito alto, os impostos estão muito altos. Tenha compaixão do povo, não explore os pobres. Aí Roboão, quando conhece a história, Roboão deixa o conselho dos anciãos, vai fazer o conselho, vai tomar conselho com quem? Com os jovens levianos. Se fossem jovens espirituais, seria muito bem, mas os jovens que se tornaram levianos. Falou: não, diga a Roboão que o pai dele tratou-se com vara, agora vou tratar com varas venenosas, escorpiões. E assim aí houve, quando chegou essa notícia, falou: que parentesco nós temos com Davi? Que relacionamento nós temos com o descendente de Jessé? Aí entrou aquele desespero, e entrou Jeroboão e criou um reino do norte. Aquele reino do norte se tornou-se um reino idólatra. Porque Roboão fez um bezerro lá, um ídolo, falou: não, vocês não vão mais adorar em Jerusalém, não. Adora aqui onde está a tribo de Dan, e tudo será melhor. Então ficou 10 tribos, reino do norte, e 2 tribos, reino do sul. Quer dizer, Deus é Deus que se ajunta, não é Deus que se espalha, mas
a inversão de valor, a mal compreensão, fez com que ficasse 2 reinos. E então, nessa atitude que o povo tomou, o que resta diante de Deus? O plano. O plano. Qual foi que nós lemos aqui em Jeremias 31, 34? Ao 34? Dias virão, diz o Senhor, em que farei um concerto com a casa de Judá e com a casa de Israel, reino do norte e reino do sul. 2 tribos, 2 nações extraídas de uma nação, por causa de discórdia e jugo pesado. Agora veio a palavra. Dias virão em que farei um concerto com a casa de Israel, reino do sul, e com a casa de Judá, ao reino do norte, e com a casa de Judá, reino do sul. Aí o que diz a palavra? Não conforme o concerto que eu fiz com eles, quando os tirei como um forte para tirar da terra do Egito, e eles invalidaram a minha aliança. Invalidaram aonde? Foi quando eles trocaram a graça pela lei. Trocaram o possível pelo impossível. Aí entrou a vanglória. Eu vou fazer, Deus me deu. Eu faço, Deus me dá. Só que, para quem não sabe, a lei é de Deus. Mas é lei de Deus, exclusivamente atributos dele. Atributos dele. Aquilo que é atributo de Deus, qualidade de Deus, ninguém se atreva a fazer, porque se ela completar, ela é outro Deus e não precisa desse Deus verdadeiro. Se ela tentar fazer, cumprir essas regras, automaticamente ela não chega à conclusão, porque é uma glória que Deus não dá a ninguém, é a sua glória conhecida como atributos exclusivos dele. Então Deus deu a lei, com quem olha mais com cuidado nos fundamentos, já descobre que a lei tinha 613 regras, para que todas fossem cumpridas, sem falhar sequer uma. Lembra lá quando a mulher foi acusada de adultério, que não apareceu o homem? Aí o que é que Jesus disse? Que aqueles que ouviram a palavra, em outras palavras, até aqui, até vocês estão aqui, e nunca passou por um vínculo de mau pensamento, nunca quebrou sequer um regime da lei, atire a primeira pedra. Aí as consciências se tornaram em chama de acusação, que eles estavam justamente ignorando o assunto de Deus. Mas Deus, que é a sua misericórdia, ela não tem explicação, não tem como alguém explicar a misericórdia de Deus, tem? Ela tem um limite que nós não sabemos quando a porta da graça irá fechar, devido à extensão da sua misericórdia. Aí Jeremias e os profetas foram avisados. Dias virão que eu renovarei a aliança. Abraão recebeu a aliança, falava diretamente com Deus, e os dois eram amigos. E os descendentes de Abraão também foram incluídos nesta promessa de todos conhecer a Deus sem intermediarista, a não ser Cristo e o Espírito Santo, sem precisar de você estar um contando a vida do outro. Quer dizer, você já tem essa direção assim. E aí a palavra diz que eu serei misericordioso para com eles, e de seus pecados não me lembrarei mais. Agora, essa profecia, você vai abrir na sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 8, verso 11, 12, 13. Então, esta profecia, ela cumpriu depois que Jesus, Senhor da glória, ressuscitou e foi para a glória. Aí agora aparece esta profecia, se cumpriram em quem? Em Israel, reino do norte? Por enquanto não. Ela está se cumprindo em nós. Por isso devemos valorizar muito a palavra, como realmente ela está. Hebreus capítulo
foi, versículo 11, 12, 13. Hebreus 8, 11, 12. Porque repreendemos os que lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com os seus pais nos dias em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permanecerão naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu estabelecimento, e em seu coração as escreverei. E lhe serei por Deus, e eles me serão por povo. Isso completa o... E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me livrarei mais. Você já viu alguém pregar? Prepare que você vai comparecer lá no juízo final da conta de tudo, já ouviu? Prepare que as pessoas vão comparecer lá no juízo final e vão dar conta de tudo que fez. Já ouviu pregar essas mentiras pesadas? Já ouviu, não já? Veja bem, então aonde que está a visão desse povo? Agora, o que aconteceu? No dia que veio o Espírito Santo fazer morada em cada coração, cumpriu essa profecia. Só que cumpriu em quem? Em Israel? Em parte. Não cumpriu Israel. Então, como Israel ignorou o tempo, uma grande parte do povo da promessa ignorou o tempo, então qual foi o trabalho de Deus? Ele avançou para o ministério dos gentios. Ele avançou para nossas vidas. Ou ele prosseguiu. Agora, quando você aceita Cristo, aonde Deus nos enquadra? Ministério pessoal. Agora é para nós. Essa carta foi escrita a um grupo de hebreus que habitavam já na Ásia Menor, como dispersos por lutas e tribulações de Jerusalém. Mas os hebreus não atentaram tanto para isso. Agora nós hoje não. Esta profecia de cada um falar diretamente com Deus, sem precisar intermediarismo, para estar contando a nossa vida e adivinhando até sonhos, ela não existe. É uma inversão de valor. Porque o tempo do benefício da morada de Deus em nós, ela está presente. A pessoa hoje ela tem esse direito de servir a Deus de uma maneira liberal. Liberal quer dizer, ela tem liberdade de falar diretamente com Deus, sem precisar que o outro intermediário consulte por ela. Pode ver que o nosso ajuntamento hoje, os que temem a Deus, não é um ajuntamento de um contar a vida do outro, é um ajuntamento de comentários. Porque quando veio essa promessa de Jeremias para os judeus, muitos judeus recuaram. Agora a promessa veio para quem? Passou para os gentios. Está escrito lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versículo 39, 40, os apóstolos pregando essa data, a essa época. A época chegou, a época é agora. Aí eles rejeitaram e os apóstolos disseram: veio atormentadores, que não venha sobre vós o mal que está escrito sobre a lei, que o homem começou a apoderar como se fosse Deus. Então, já que a palavra da aliança são mencionadas a vocês, direcionadas a vocês, vocês não aceitaram, partamos-nos para os gentios. E essa palavra hoje, ela está onde? Aonde? No nosso ministério pessoal. Em cada um, então, se cumprir
essa aliança pode avaliar. Quando Jesus salvou Zaqueu, ele usa a expressão da primeira aliança. Hoje deu salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Por quê? Por causa do efeito da fé. Zaqueu recebeu de Deus o primeiro benefício completo. Foi o benefício de salvar antes das obras. E hoje, para na igreja, é a saúde da igreja. É a salvação mediante o quê? A aliança escrita já no livro de Jeremias 31 ao 34. E os judeus? Por enquanto, os judeus estão para fora, estão de lado, ou estão atrás. E nós estamos na... Pode responder, foi Deus que preparou. Nós estamos na frente. Vamos lá fazer uma expressão alegórica. Os judeus vão ter que plantar o milho, cuidar do milho, o milho amadurecer, colher o milho seco, beneficiar, fazer o fubá, depois do fubá, fazer o bolo. Estou fazendo uma oração alegórica. E nós não. O milho já foi plantado, já cresceu, já amadureceu, já secou, já fez o fubá, e nós estamos comendo o bolo. Glória a Deus! Estamos compreendendo uma oração alegórica. Eles estão esperando Jesus nascer. Isso. Nascer da maneira que eles acham, o Messias nascer, crescer, entrar em Jerusalém, montado num cavalo de sangue, cavalo de aço, divulgado por príncipes, para que eles possam receber. Agora nós, vale a nossa alegria, está compreendendo agora? Compreenderam? Agora nós estamos aonde? Estamos recebendo a Cristo da maneira que a promessa nos diz. Agora a dificuldade que está encontrando é a união da igreja. Porque se a igreja